Mas o importante, olha só, tem abrir um espaço aqui pra botar as imagens e o espaço aqui é importante, a gente... Ah, você já tá falando com ele. Fala galera, Daqui Vampiro aqui pra falar sobre o concurso que eu fiz essas últimas 2 semanas aí, né? Pra conceder bolsas de estudo pros meus cursos. Então, antes de começar a fazer a análise dos finalistas aqui, eu queria explicar um pouquinho como é que funcionou isso pra vocês entenderem, tá? Então a ideia é que eu vou dar 4 bolsas, tá? Então vai ser uma bolsa pro curso de quadrinhos online, uma pro curso de quadrinhos presencial, uma pro curso de desenho online e uma pro curso de desenho presencial. E aí eu fiquei muito satisfeito, primeiramente, a vocês que enviaram um monte de propostas, então foram acho que 30 e tantas pro curso de desenho e 20, muitas, quase 30 pro curso de quadrinhos. Então muita gente realmente... Porra, coisa pra caralho. Muita gente realmente se inscreveu e eu dei tipo uma semana pra galera fazer, então a galera realmente se engajou bastante, então muito obrigado a vocês e fico feliz em saber que as pessoas querem estudar comigo, acho que é um ponto positivo. Valeu o esforço. Né? Valeu o esforço. E como é que funcionou? Eu peguei todo mundo que enviou as coisas pra mim e eu fiz uma análise primária, então eu selecionei finalistas, então eu selecionei 3 finalistas de cada categoria, né, de cada uma das 4 categorias, e agora eu convidei a Letícia e o Denis para fazerem uma banca julgadora dos finalistas aqui. Então a gente vai pegar esses trabalhos que foram os finalistas e vai aqui apontar coisas boas, coisas ruins, e de fato debater qual que é o vencedor. A gente não sabe ainda, a gente vai decidir agora no voto, então... a gente não sabe mesmo. A gente não conversou, é que a gente fez, o Rafa passou pra mim e pra Letícia, então a gente deu uma olhada, a gente já tem uma boa noção do que a gente gostou ou não gostou, mas a gente vai fazer uma análise aqui agora com vocês e vamos fazer uma votação. Quais vão ser os termos dessa votação, Rafael? Tipo, se for 2-1, eu e a Letícia escolhemos um, você escolheu outro, foda-se você. Tá bom, então são esses os termos. Eu acho que é isso, acho que é melhor de... Melhor de 3. O que tiver 2 votos ganha, e se cada um votar numa diferente... Aí a gente tem a gente conversa, a gente debate aqui. Beleza. E é isso. Lembrando que também vai ter uma situação aqui de menção honrosa, tá? Em 2 das categorias vão ter menções honrosas, porque não chegou nos finalistas, mas tem pontos muito bons que valem ser mencionados, então é isso aí. Não desista. Aliás, de véspera eu já mando meus parabéns aqui pra todo mundo que mandou, pelo menos os finalistas que eu tive acesso. Tinha muita coisa muito legal, inclusive, principalmente a galera de quadrinho, deu pra ver que tinham trabalhos ali onde a galera se dedicou muito, assim, fizeram coisas bem legais e vocês vão ver já. É então, impressionante, parabéns. assim, até pelo pouco tempo que tiveram, foi dedicação. Pois é, né? E ideias ótimas. Porque quando sai esse tipo de coisa, é assim, vai ter não sei o quê. O cara não pega na hora e fala, nossa, já deixa eu fazer aqui. Não, então assim, o cara fica um tempo ali pensando, se tiveram uma semana só. Tá? Acho que foi isso, uma semana e meia. Foi de parabéns. Bem rápidos, sim, assim, eu gostei bastante. Então, achei impressionante. Parabéns a todos vocês que participaram, mesmo os não finalistas. Não desanime, se você não chegou na final. Pois é. Cara, assim, entenda que foi difícil escolher os finalistas, tá? Tanto que tem menções honrosas. Então, assim, não desistam, continuem fazendo e continuem assistindo os vídeos. E eu espero que vocês aprendam muito com isso. E lembrem desse ponto positivo mesmo. Vocês tiveram pouquíssimo tempo para fazer e vocês foram lá e fizeram. Então, isso é algo importante. Muita gente se contenta em só reclamar que não teve tempo. Vocês deram um jeito de ter um tempo, de concorrer, isso é uma qualidade que vocês precisam lembrar sempre. Assim. Não, com certeza tem pessoas que acharam legal a proposta e não fizeram porque, não vai dar tempo, não vou conseguir. Vocês foram e fizeram, né? entendeu? Deram a então, cara a tapa. isso já faz muita diferença, mesmo. Então, parabéns a todos vocês. Bom, beleza, então a primeira categoria qual vai ser? Quadrinhos para presencial. Outra coisa também, eu separei, como são 4, né? Assim, tem as turmas presenciais e as turmas online. Então, quem não mora no Rio está concorrendo para a turma online e quem mora no Rio concorre à turma presencial. O que leva a concorrência da turma presencial ser menor, porque menos pessoas do Rio se inscreveram, né? Porque tem mais outros estados, então, estatisticamente, né? Então, primeiro Rio, né? Primeiro Rio. E o Rio foi bem difícil. Tá, então só botar aqui no celular quais são os finalistas pra gente decidir. Vamos começar pelo primeiro, então. Que é o Patrick da Rocha. Calma. Então, quadrinhos presencial primeiro. Sim, foi o que eu falei. Não, então, foi mal. A gente vai botar aqui a imagem, está aqui a imagem, né, pra vocês verem. Que até agora a gente tá falando nessa metade aqui, ainda tá vazio. Tá vazio lá. Então, a ideia é que vocês leiam a história, tá? Porque a história de uma página só, a regra era a seguinte: criar uma história de uma página só sobre história de bar. Pode ser real ou não, entendeu? Então, inventar uma história de bar de uma página. E vamos lá, o primeiro é o Patrick, né?
Patrick Então da Rocha. comentem aí. Todas essas histórias estão públicas? Sim. Eu falei que era pra estar. Porque os links que você me passou eram todos públicos, né? Sim. E você vai linkar essa galera aqui A embaixo. ideia é né? aqui embaixo. Todo Tá. mundo tem o link aqui embaixo. Então, Viu? por que eu falei pra vocês pra mandarem um link publicado na internet? Porque eu quero que vocês estejam disponíveis na descrição pra quem quiser conhecer o trabalho de vocês, estar aqui embaixo, né? Então, Então vamos lá, o Patrick, né? Então, o que vocês acharam do Patrick? Comentários. Assim, eu acho que ele usou bastante o Mesa 44 como referência. Pra mim está bem claro de que ele estudou o Mesa 44, já que a proposta envolvia ser algo De bar. de bar semelhante ao Mesa 44. Eu acho que inclusive nas instruções tu citava, né, que tu tinha material, fonte. Sim. E eu acho que foi isso que ele fez. Assim, eu vejo uma clara inspiração no Mesa 44 e o desenho bom também. Eu achei a análise dela bem completa, cara, porque quando eu li também, assim, você vê esse enquadramento aqui, por exemplo, essa página onde ele mostra os colarinhos, é bem o tipo de construção que tu faz no Mesa 44. Eu acho que ele bebeu muito, muito, muito. Quando eu li, achei exatamente a mesma coisa. E o desenho dele é bacana, né? Bem limpinho e tal, digital. Eu acho que lembrou até, tem semelhança contigo, assim, vocês dois usam óculos e não aparece o olho de vocês, é mais o restante da Isso eu expressão. não tinha nem me ligado. Mas eu achei bacana, cara. Eu achei legal, eu curti. Eu gostei também. Então você não quer dar nenhuma crítica negativa. Não, eu Vai acho... deixar no mesmo Não, nas costas ele- falar as coisas ruins. É claro, né? Alguém tem que ser o. Tu que é o pai professor, chato, né? professor. Não, assim, eu achei bem simples, mas, tipo, sei lá, até aí o próprio Mesa 44, Sim. ele é bem simples, Sim. né? Não, Não sei, eu não gostei tanto desse balão. Acho que ele poderia ter feito um pouco mais de cenário. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que funciona para a proposta aqui dessa ideia. É porque, por exemplo, quando a gente passa para... Porque a gente vai ver mais na frente da concorrência nacional, né, tá bem abaixo. Então, dá para ver que é um camarada que tem muito para evoluir. Eu acho que o curso, e o curso vai ajudar, né? Eu acho que o curso ajudaria bastante ele, mas E eu acho que acho que ele mostra aqui que tem um potencial legal, sabe? É bem potencial mesmo. Tem algumas coisas no desenho, tipo tangente, algumas coisas assim, mas isso é a pessoa que tá se inscrevendo aqui no curso, ela não sabe tudo, obviamente, Exatamente. é pra aprender. Exatamente. Então, inclusive, tangente acontece Com todo com mundo. todo mundo. O Rafa É. mesmo desenhou uma tangente hoje mais cedo. Obrigado por lembrar. Não, então, eu gostei muito, achei maneiríssimo. Uma coisa que eu fiquei nervoso, a única coisa que me incomodou e que a gente vai eventualmente mudar isso no curso, se for o caso, é que faltou contexto. Então, as transições, não teve nenhum momento em que você estabeleceu onde é que está acontecendo aquilo. Então, eu não sei quem é quem, que a mão de quem que está apertando a mão de quem, entendeu? Cada indivíduo aparece sempre individualmente. Nunca aparece um quadro que tem duas pessoas juntas. Então, eu não sei como é que é a geografia daquela cena, entendeu? Falta geografia na cena. É um negócio que faz diferença. Mas que tipo de coisa que você vai aprender. Não, com certeza. É legal ver você fazer isso ao vivo, cara. Você tem... Por quê? Você tem uma pegada boa, assim, o seu olhar é muito bom. Ele é bem professorzinho. Né? Ele é bem professorzinho. Palestrinha. Não, curti, eu concordo. Beleza. Concordo Então com o vamos que passar você pro próximo. colocou. Passa pro próximo. Vamos passar para o próximo, então, deixa eu... Ah, tá, esse aqui. Esse aí. Eu não encontrei o Então nome. tá aqui. O nome é Estante Empoeirada, o nome do blog, mas eu não tô achando o nome dele. Tava na descrição, mas eu não vou ter aqui agora na minha mão o nome do cara. Mas vai estar na descrição depois. Eu achei bem legal. Tem uma coisa que eu Antônio- não entendi no Antônio segundo Carlos. quadro. Antônio Carlos. Não entendi o que é isso aqui no segundo quadro. Isso aqui. Que É uma cadeira? pessoa olhando de cima. Que Ele olhando pra baixo, botou tá no celular, um um plongezão. assim, Olha, plongezão. Plongezão sabe? falando Que de João, olha conexão, só. gente. Ah, tá. Nossa. Viu? Tem que melhorar o desenho. Desculpa. Não, essa ficou realmente, pra mim, ficou difícil de entender. Agora... Não, então, esse camarada aqui, eu acho que dessa categoria aqui de quadrinho presencial, o desenho dele é o que eu mais gosto. Apesar de ter muito aqui pra melhorar, pra encorpar, mas eu acho que é o estilo que tem mais potencial. Talvez por ser a mão, né? Esse outro que apareceu, o concorrente anterior, ele Era digital. é mais digitalzão, menos assim, meio mais sem vida menos pra mim um natural, pouco. assim, Exatamente. Esse daqui, eu até tinha comentado com eles, o que me incomodou um pouco é que ele não usou perfeitamente um artifício bem interessante, que é esse cara passeando aqui entre os quadros, porque quando eu acompanho a primeira fileira de quadros e acompanho o cara andando,
Na hora me dá vontade de começar a ler pelo 6º quadro, que seria o último quadro da fileira de Lê o baixo. balão, né? Lê o texto. Exatamente. Porque ele para ali, né? Me deu a entender que ele tenta guiar essa leitura Ele conduz assim, o nosso olhar, né? Conduz o meu olhar. E não era. Quando eu leio o balão, leio o quadro, e aí eu vou ler o quadro seguinte, eu percebo que esse quadro seguinte era realmente o anterior. E aí isso me incomodou um pouco, mas mesmo assim tem essa coisa do cara aí ficando bêbado, e até porque a história tem o baque do próprio roteiro ali, que derruba o cara. Eu achei bem legal. Eu gostei mais dele do que o anterior. Tem essa ambientação mais bem feita do que o outro. Por exemplo, aquela sua crítica negativa não encaixa aqui. Sim, Né? Deu contexto. Exatamente. Eu acho que dentro do que você tem para passar no curso, esse cara que vai se beneficiar mais, ou tá mais pronto para receber o que você tem para passar do que o outro até. Esse é legal porque ele puxou essa questão de ter uma segunda camada narrativa, né, de ter esse cara andando, mas ao mesmo tempo isso não foi tão bem aproveitado. Ele meio que tentou dar um tiro mais longe e... Acho que mais confundiu do que ajudou a esclarecer, porque dá pra ver que é porque o personagem tá perdido e tá se perdendo, né? Sim. Mais ainda. Talvez se ele fosse de outra cor, ou se ele fosse com outro traço, ou se ele fosse na calha, né, na sarjeta entre os quadros, tivesse meio que uma linha branca, sem requadro, com ele passando. Enfim, outras alternativas de fazer isso, mas aqui me chamou muita atenção. O primeiro quadro tá muito bom. Interessante. O primeiro quadro tá muito bom, até a expressão facial tá muito boa, entendeu? Depois o desenho dá uma caída de qualidade, mas o primeiro quadro tá excelente, assim. Uma coisa que me incomodou muito nesse aí... os balões enormes eu também, ia falar isso. Uma coisa que me texto. incomodou muito foi que, aparentemente, não pensou antes no tamanho dos balões, e aí quando ele foi botar o balão, faltou espaço. Esse texto tá cagadaço. E aí deu aquela apertadinha, muda o tamanho da fonte, não tem o espaçamento correto, e aí você acaba... tem que caber o texto, mas não tem espaço, então... Esse texto tá muito cagado. Esse texto tá muito cagado. Muito cagado. Assim, eu acho que foi... Prós e contras, aquela parada. Exatamente. Não houve... E isso que tem vídeo no teu canal falando sobre balonamento, entendeu? É verdade. Então, assim, por exemplo, o anterior pode não ter tido ambientação, mas ele claramente estudou a referência, que era o Mesa 44. O Rafa tem um canal que é cheio de tutorial de como fazer quadrinho. Deu pra ver que ele aproveitou alguma coisa, assim, mas assim, o balonamento é uma coisa importante, principalmente pra mim. Eu trabalho muito com diagramação e, assim, eu não faço isso, não tô sendo escrota só porque é uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Teve uma vez que o Rafa me emprestou esse livro aqui, ó. Tem uma história legal, de tem dissecando no canal, depois link. E assim, enquanto eu lia pro Rafa, eu parei pra fotografar o quadrinho várias vezes, porque tem texto encostando no balão, letra encostando na letra, que daí, sabe, fica feio. Então, dá aquela truncada narrativa, né? Você para, então tá engasgada. Então esse é um negócio que me pega muito, assim, sabe? Eu não gostei desse balonamento, acho que faltou capricho e sendo que tinha material pra ser estudado, entendeu? Bom, o que nos leva ao terceiro, que tá aqui pra vocês. Porque, inclusive, vocês, senhores que publicaram isso aí, me deram um trabalho, porque a ideia era ser uma página, e vocês publicaram separados os quadrinhos, eu tive que montar no Photoshop para vocês poderem ver isso aqui. Então, na próxima vez, façam uma página. Depois até pode divulgar separadinho, mas depois bota no final uma página completa para poder ver a paginação, porque faz diferença você ter a decupagem, né? Você conseguir enxergar a página inteira. Isso faz muita diferença. Esse é do Eduardo, né? Isso. E pra mim foi a melhor história. Esse eu coloquei como finalista pela história, assim. O desenho deixa a desejar bastante. O desenho... Assim, história em quadrinho não precisa saber desenhar pra escrever uma boa história em quadrinho. Eu acho que é o caso dessa pessoa. Mas, como a gente tá concorrendo com outras pessoas que também desenham, eu acho que é isso que põe uma pequena desvantagem em não saber desenhar nesse caso, sabe? Pois é. Porque a história tá muito boa mesmo, é a minha preferida. Assim, eu acho que eu achei ela engraçada e inteligente ao mesmo tempo, porque ela guia a gente achando que vai ser algo sobrenatural, que vai ser uma história trágica. E te surpreende de outro jeito. De outro jeito e termina pra mim de uma forma cômica, entendeu? Eu ri, eu achei, pra mim é a melhor história, mas assim, como a gente tem outras questões a analisar... Não é um curso de roteiro. Não é um curso de roteiro só, é um curso que envolve quadrinho. Eu acho que a questão do balonamento, por exemplo, aqui me incomoda um pouco pela forma que foi feita,
Mas me incomoda menos do que o do anterior, entendeu? Ah, Porque o do anterior tava se levando mais a sério, eu acho. Não, eu acho que é uma outra escola. Eu acho que é uma outra escola, outro estilo mesmo. Tipo, que é muito comum aqui, inclusive. Tem muito quadrinho muito legal nesse estilo aqui. No caso do curso do Rafael, eu acho que um cara com outro estilo tem mais a aproveitar, tá ligado? Uhum. Mas porque eu concordo com tudo que ele falou. Eu acho que foi a história mais legal. Tem ponto de virada. Tem um ponto de vira ali da história que é muito bom, apesar do que a outra não necessariamente tem, né? Porque não tem uma construção de uma história. Ele constrói uma coisa e ele tem um gancho no final que subverte isso, tá ligado? Ele conseguiu em poucos quadros fazer isso. É difícil. Exatamente, com pouquíssimos quadros. As outras não, tipo, tem ali alguma virada, não tem um desfecho, mas, tipo, foi construindo pra te entregar algo. Esse daqui não, ele, tipo, ele já te entrega algo e depois ele muda isso e é muito foda, então... Achei com certeza é a melhor história. Tipo, de alguma forma também, ele também é o mais expressivo, né, cara? Não, e tem uma montagem legal porque o título tá no segundo quadro, se você vai pensar, esse balão é o título, né? O primeiro quadro é uma introdução, né? Que nem rola nos quadrinhos pulp. Eu nem tinha me ligado nisso. Quadrinho de jornal, você começa com uma historinha e aí e apresenta e vira o... É verdade. Eu não me liguei que isso podia ser... A montagem tá legal, entendeu? Porque ao mesmo tempo é o título e é o que ele tá falando naquele momento. Isso tem muita cara de animação. E, bom, então acho que... Bom, aí a gente já vota logo essa categoria. Eu acho legal a gente votar, Tá. Então, votar. Como é que vai ser? Eu falo quem votou em fulano, a gente levanta o dedinho, é isso? Pode ser? Pode ser. Quem vota no... É Patrick, Santi Poeirada e... Patrick, Antônio Carlos, que é o segundo. Antônio Carlos e Edu, né? E Edu, Tá, então, votos pro Edu. Ninguém. Eu gostaria muito de votar em tudo. O Edu foi o último agora, aqui. né? Não vou votar nele, eu acho que o outro vai aproveitar melhor. Sim. O outro que eu escolhi. Tá, então votos no Antônio Carlos, que é o segundo. Então temos nossa resposta. E o que foi difícil tomar essa decisão? Tá, então acho que Patrick é o vencedor, é isso? Eu acho que é porque assim, a história dele tá legal e ficou bem clara a inspiração no teu trabalho, sabe? Eu acho que uma pessoa que se prestou a tomar mais cuidados, assim. Eu acho que não que tipo, olha o meu que o meu é bom, mas assim, estude a referência, meio que é isso. Não, foi... O ato de estudar. Tu já é professor e tu ensina no teu canal, sabe? A pessoa aplicar os conhecimentos e até tu usa de referência outros artistas que ficam muito claros no teu trabalho, entendeu? Então eu acho que isso não é um ponto negativo, não é uma cópia. E eu acho que se é pra ser teu aluno, é normal que ele te use como referência. Eu gostei. Bom, vamos lá? Vamos lá. Então, próxima categoria, parabéns. Parabéns. Depois a gente manda parabéns pra todo mundo. A gente já deu parabéns pra todo mundo. Vamos lá, desenho presencial. Desenho presencial. O que nós temos aí? Nós temos o Rafael Batista. Imagem aqui. Que, vamos lá, eu gostei muito pela ousadia, tá? Porque escolher um ângulo que é inusitado, e isso implica não só de escolher e acertar o ângulo, tá quase certinho, e isso quer dizer que ele tem uma noção espacial que é importante pro desenho, né? Entender como o espaço funciona, apesar de que, por exemplo, essa câmera no cantinho não faz nenhum sentido estar ali, né? Mas de resto tá funcionando. Então, um cara que comprou uma briga difícil e Pois cara, esse plongé é desafiador, né? E eu acho que ele, foi bastante competente no jogo de claro e escuro aqui, Sim. Assim, na verdade, não necessariamente se parar pra pensar que a luz tá vindo talvez dessa luminária. Não faz nenhum sentido, porque parece uma luz que tá vindo, sei lá, de uma porta que tá aberta ali, abrindo. entendeu? Mas não na verdade, agora quando eu comecei a falar que eu percebi que tem uma luminária aqui. Então, isso tá meio zoado também, né? Mas eu achei legal o jogo de texturas dele, né? Tipo, faz várias texturas diferentes aqui pra porta, madeira, cabelo, sombra, meia sombra, vários níveis de sombra, né? O metalizado aqui. Acho que tem coisas de valor aqui, ó. Acho que foi acertado escolher ele pra finalista aqui. Aí tem, o camarada tem tatuagem no braço. Eu acho legal também a menina tem olhando vários ali detalhes. do lado. Porque fica ambíguo se ela tá tentando entender quem é que tem a ligação com o crime ou se é ela
tentando porque- parecer inocente. Porque o brief disso aí era que era tipo várias pessoas sendo interrogadas e uma delas tem ligação com o mandante do crime. E aí você não sabe se essa pessoa aqui é quem tá perguntando ou se essa pessoa é quem tem a relação que ela tá olhando pro lado assim, meio Ou se ela tá desconfiada. tentando descobrir quem É. é. Então, interessante, assim. E tem um foco, né? Se acho você parar pra legal. pensar, o fato da Luz estar aqui e tá todo mundo assim, ela tá separada com 2 cadeiras, faz com que ela seja o ponto focal da cena. Todo mundo olha pra ela. Então ela é o É protagonista verdade. da imagem, sacou? Apesar de ter Tem uma foto no ter a meio, foto e a algema aqui no meio, mas Sim. enquanto personagem o foco vem nela. É interessante, né? Ela tá emoldurada aqui mesmo estando no canto. Não, achei bem legal. É maneiro mesmo. Bom, próximo. É o Eduardo Lucas. Eduardo Lucas, que ele sempre comenta no meu canal, todos os vídeos, então tamo junto. E não vai interferir, tá? Ele Esse fez, da morte ele aqui. fez a morte jogando xadrez com... Com o Capiroto. Um jogo de xadrez. Achei xadrez. legal. Ah, sim. É. Que ele colocou aqui vários processos. Tinha até, inclusive, eu não tinha nem reparado isso quando eu vi antes. Versões Tem alternativas, versões alternativas. Eu né? achei isso foda. Eu achei É a bem pessoa legal. que estudou. Deu pra ver que ela não fez um primeiro desenho e terminou assim, sabe? Ela fez um estudo, que é o ideal, né? De fazer as thumbs, de fazer Pois as prévias pra gente saber qual que vai ser a versão final. E aí tem o andamento do desenho, eu achei isso muito legal. Eu particularmente gosto mais, eu acho que dele em lápis do que ele no digital, assim. O Nanquim, eu gostei muito do Nanquim. O Rafael gosta dele nanquim. É. Eu acho que... Nossa, tá bem assim, legal. do que tem aqui, eu prefiro ele nanquim. Mas eu acho que dava pra ter mais etapas aqui em cima, mas não necessariamente essa que ele seguiu. Pois é. Eu achei muito artificial, mas Mas depende, né? Porque também ilustração digital, assim, porque a gente tem uma outra escola, tá ligado? A gente tem uma outra escola. Não, o que me incomoda Mas eu no gostei, desenho eu achei digital é a legal, falta de acho- textura, entendeu? É, É que é muito esvoaçante, assim, tá? pois é, Fica mas artificial, né? Fica eu hermético. acho que ele tem coisa, eu acho Dá que pra ele ver tem, que é digital. eu acho que ele tem coisas pra aprender, sacou? Mas eu e achei é um legal. curso pra aprender, então... Exatamente, eu achei legal, achei legal. Eu Não, gostei o- bastante. O fato de ter o processo fez muita diferença, porque assim, Sim. não é só sobre o resultado final, entendeu? Você vê por onde você caminhou pra chegar Pois ali, é, faz diferença. nesse caso específico, se eu tivesse visto só o resultado final, talvez a minha impressão fosse completamente diferente. Pois eu é. não sei nem dizer o que eu ia achar se eu não tivesse visto o resto. Porque eu acho que ver o processo aqui me disse muito sobre a potencialidade dele aprendendo outras Com coisas certeza, e tal, né? entendeu? Com certeza. Tipo, o fato dele ter feito essa arte final com o Nanquim me dá a entender que, tipo, ele pode aprender muitas paradas com técnicas ainda artesanais que vão ajudar ele a encontrar resultados que talvez ele curta muito. Sim. Para além do digital também, né? Não que ele vai ter que... Porque eu prefiro uma coisa, ele vai ter que fazer... Não, mas eu acho que dá para esse cara aprender muitas ferramentas diferentes. E como curso presencial, eu acho bacana para ele. Acho que ele tá no estágio bom, um estágio legal pro curso presencial. Vamos Bom, pro próximo. O Próximo. próximo é o Antônio Carlos, finalista nas duas. Finalista nas 2 categorias, Nas olha duas só. categorias. Ah, eu nem tinha me ligado que É era... Eu verdade. me liguei agora, verdade, estava é. segurando a surpresa pra mostrar pra vocês. Eu não tinha me ligado, eu botei nele no quadrinho, né? É. Mas nesse aqui, Num desenho, eu não sei se ele é eu tão... não gostei tão, muito. Eu até passei pra eles lá, porque os desenhos tinham briefings, né? O Rafa colocou vários briefings, assim, de possíveis ilustrações. E esse briefing, ele era bem difícil, na verdade, que era um bêbado vendo um assassinato, e aí só que ele confunde com a luta de São Jorge com o dragão. Porque ele tá muito bêbado. Porque ele tá muito bêbado, né? E aí, qual o lance? Eu, tipo, olhando pra esse desenho, eu não vejo esse briefing, sabe qual é? Eu não... Esse desenho, Eu vejo pra mim, parece uma carta de tarô, assim, sabe? Um cara que, sei lá, vamos dizer que ele pode ser um mendigo que tá rasgado aqui, mas vocês não me conhecem. Então, quem me conhece ele aí passa sabe facilmente que por mendigo. então, assim, poderia ser só um bêbado, mendigo bêbado, tendo, sei lá, uma miração, assim, vendo o santo no céu e tal, porque ainda tá no céu. Eu acho que não correspondeu ao briefing. Eu achei o desenho legal, mas eu acho que faltou. E aí é aquilo, né? O curso é de desenho, né? Não é necessariamente um curso para ilustração profissional, caralho. Mas é importante você ter uma noção de como passar o que... Sim. a ideia, né? Até porque o meu curso de desenho também envolve a parte de criatividade, não é só desenhar. É como Aham. pensar diferente e tal. Então, não sei. Mas também é aquela parada, né? O cara vai aprender também, né? Se ele já Sim. soubesse, ele não precisava fazer o curso. É, sim.
Não, então beleza, então vamos fazer na sequência então. Do último pro primeiro. Então quem Tá. vota no Antônio Carlos? Desculpa, Antônio Carlos. Dessa vez não deu, cara. O outro foi muito justinho, de quadrinho. E agora então quem o da vota morte. no Eduardo? No Lucas Eduardo? Eduardo Lucas. Eduardo Lucas. Eduardo Lucas? É o da morte? É. Eu voto. Então... Acho que teve a questão de processo, que é o Rafa é um cara muito metódico. E ele cobra isso das pessoas, pra quem ele dá aula. A pessoa mostrar que fez um estudo, sabe, que se engajou além do, Mas é assim, do esperado, cara. eu acho que já é um grande passo de mostrar que pode ser um excelente aluno. Eu pode acho que o fazer Rafael, bem. que foi esse da mesa, que tem várias texturas e tal, que, pô, eu também achei muito legal, talvez ele fique até chateado do outro ter ganho, assim. Porque o desenho dele talvez seja mais complexo, tenha mais elementos, assim. Mas, pô, cara, eu Mas curti, foi eu escolha curti de mais tema. o da morte. Porque, assim, também o desenho, a ilustração, também não é só, tipo, o que é mais, o que tem mais coisa. Não é virtuosismo, né? Exatamente. É, tipo, às vezes o mais simples fala mais, sabe qual é? Sim, mas assim, também teve a questão de que eles tinham vários briefings, eles escolheram, aí, assim, a gente querer fazer, não tô dizendo que é o caso, a gente querer fazer algo épico, sendo que a gente não é capaz de fazer algo épico, em vez de fazer aquilo que a gente é capaz de fazer sendo mais simples. Sim, entendo o que você quer dizer, é verdade. Assim, às vezes E entender... no certo tentar o Sim, não duvidoso. quer dizer que é necessariamente seu caso, apesar de não. ser um pouco. Entender suas limitações, às vezes você tem uma ideia que é muito boa, mas você ainda não tem... Por isso que Você importante ainda aquele não tem esquema de estudo, capacidade entendeu? técnica pra botar aquilo tudo, né? É verdade. O outro foi numa zona talvez mais de segurança pra ele. Eu acho que ele é eu acho inteligente, que se eu acho que ele tava soube correndo. usar muito bem o que ele sabe fazer. E ele mostrou o processo pra isso. O processo dele deixa bem claro. Sim, ele testou outras poses e viu que aquela era a que ele mais gostava e finalizou Bom, naquela. então foda-se Então, o Rafa. eu a fui gente... voto vencido nessa. Então, gente, olha só, a ideia era fazer um vídeo só, tá? Com as 4 categorias, só que tá muito grande, a gente tá debatendo muito, o que eu acho ótimo, né? Então a gente vai fazer 2 vídeos. Então esse vídeo vai sair agora e em breve, muito em breve, vai sair o vídeo sobre quadrinhos, porque a gente vai falar muito de quadrinho, porque tem mais o que falar. Então, e tá mais acirrada a competição. Então, quadrinhos, próximo vídeo e até lá. Então, e parabéns aos vencedores. Parabéns! Né, de desenho, e vou mandar mensagem pra vocês aí, pra quem ganhou, mandar mensagem pra contrato, essas coisas todas do curso, que começa semana que vem já. Já? Doideira. Esse vídeo vai, tipo, hoje. Depois de manhã? Hoje? Hoje. Sério? Tu vai editar hoje? Vou editar hoje. Então me desejem sorte. E é isso, gente. Então parabéns a todo mundo que participou, mesmo, e parabéns mais aos vencedores, e que aos que não venceram, continuem estudando e lendo, e enfim, talvez semestre que vem eu vou fazer de novo. Quero fazer isso todo semestre agora, então a cada 6 meses vai ter bolsas novas, então estudem mais para estar aqui, tá bom? É isso, gente. Aquele abraço. Tchau, Valeu, obrigado. tchauzinho. Letícia e Denis, e é nóis. Nossa.